terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de história e hoje com o seguinte tema: as cidades no passado. Isso mesmo, olha só, as cidades que hoje nós conhecemos, certo? Nem sempre foram desse jeitinho que vocês costumam ver. Isso mesmo, olha só. Primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre as moradias dessas cidades. Olha só, antigamente, para que as pessoas pudessem se abrigar do frio, alguns grupos viviam em cavernas, ok? Com o passar do tempo, esses grupos construíram cabanas com galhos e peles de animais. Conforme os povoamentos humanos foram crescendo, aumentando, eles precisaram construir moradias mais fortes, mais resistentes, que eram feitas de pedra. Olha só, aqui o nosso livro didático, ele mostra bem, certo? A primeira etapa da casa dos seres humanos. Primeiro, caverna. Segundo, as casas que eram feitas de cabana. E terceiro, as casas que foram feitas de pedra. Ok, pessoal? Vamos lá. Olha só, no passado, ok, havia muitos tipos de cidades. A maneira como essas cidades estavam organizadas dependia muito da cultura e das necessidades de cada povo, ok? E há muito tempo atrás, as casas das primeiras cidades eram feitas de barro. Pesquisadores, certo, ao realizarem escavações, encontraram uma cidade onde não havia ruas. As pessoas, elas usavam escadas para entrar em suas casas, para entrar e para sair de suas casas. Então, quando ela queria entrar dentro de sua casa, ela precisava andar pelo telhado. Havia cidades também que precisavam de muros bem altos e resistentes para que pudessem ser protegidas de animais selvagens. E esses muros bem altos eram chamados de muralhas. Mas como surgiram as cidades do passado? As pessoas escolhiam os lugares onde iam ficar. Que lugares eram esses? O que havia em comum entre eles? Antigamente, pessoal, havia apenas pequenos povoados às margens de rios. As pessoas, elas usavam pedras, barro, água e vegetais para construir as suas moradias nesses locais. Depois, outras pessoas foram chegando e aos poucos foram formando as cidades. No Egito, por exemplo, as cidades foram fundadas, foram construídas perto do rio Nilo. Olha aqui, ó, o rio Nilo, de grande importância para o povo daquela época do Egito, ok? A escolha do lugar, certo, dependia bastante da disponibilidade de recursos. Que recursos eram esses? A água e terra eram essenciais. Era necessário ter água para o consumo e terras para criar animais e plantar. Há muito tempo, alguns territórios, como eu falei para vocês, né, atraíam pessoas, atraíam moradores por causa dos rios, ok? Por conta desse recurso aqui, ó, do rio, ok, pessoal? Que era bastante importante, era primordial, certo? E por quê? Porque eram favoráveis à prática da agricultura. E com o passar do tempo, algumas cidades foram se formando por outros motivos, não só por apenas
devido à necessidade da água, mas sim foram aparecendo outros motivos. No Brasil, no nosso país, por exemplo, certo? Diversas pessoas foram para a região da vila de Igatu. Olha só, aqui está representado algumas ruínas da vila de Igatu que fica na Bahia, ok? Por quê? Eles vieram para este local aqui na Bahia para extração, para trabalhar na extração de diamantes. Então, pessoal, o primeiro motivo que as pessoas procuravam, certo, para ficar em determinado local, muito importante, elas olhavam, eram os recursos que estavam em sua volta. Em primeiro lugar, a água, tinha que ter água, era fundamental. Segundo, a terra para que pudessem plantar. E com o passar do tempo, como eu havia dito, iam surgindo outros motivos. Ok, pessoal? Olha só, eu quero deixar para a atividade de fixação do assunto para vocês as atividades do Positivo On, que fica na nossa trilha de aprendizagem, ok? As trilhas estão liberadas para que vocês possam realizar essas atividades e assim rever os conteúdos que a gente vem trabalhando durante todo o bimestre, ok? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.